dia pessoal, nós estamos aqui no pátio do Colégio Aplicação, num lugar que vocês conhecem bem, aqui próximo à cozinha. Isso aqui é um lugar estratégico para a nossa eletiva, que é sobre os equipamentos elétricos que a gente tem dentro da nossa casa, sobre os equipamentos hidráulicos, sobre as máquinas que nós temos dentro de casa. Nós vamos aprender como usar melhor, quais são os riscos ao usar e como economizar energia. Eu estou aqui sem máscara, mas a professora Eliane, que está gravando o vídeo para mim, está me dando suporte, ela está de máscara, beleza? Bom, energia elétrica nós temos em casa disponível em muitos aparelhos que utilizam, tem chuveiro, tem micro-ondas, tem secador, tem geladeira, tem freezer, tem televisor, tem o carregador do celular. E nós usamos sem nem pensar em quais os riscos e nem quais os cuidados que nós devemos ter. Então, para compreender melhor, agora que vocês estão passando mais período em casa e gastam mais tempo utilizando esses instrumentos, nós pensamos nessa eletiva. Então, vamos partir do ponto principal, né, que é os riscos. Todo mundo sabe que na nossa casa nós temos pontos de fornecimento de energia, as famosas caixinhas. Aqui do lado nós temos uma régua de distribuição de energia. Aqui é um ponto de fornecimento. E nós temos também que ter cuidado com os soquetes de lâmpada. Eu montei um aqui para a gente trabalhar, tá? Se eu pegar a lâmpada adequada, por que a lâmpada adequada? Porque nós temos uma tensão na nossa casa que é de 220 volts. Então, quando eu compro a lâmpada, eu tenho que olhar isso, se essa lâmpada é adequada. Bom, essa lâmpada aqui ela tem uma potência de 9 watts. Ela pode ser usada entre 100 e 240 volts. Mas essa outra lâmpada aqui, ela tem uma tensão nominal de consumo de 30 watts, mas ela só pode ser usada entre 220 e 240 volts. Então essa lâmpada aqui ela não pode ser usada, por exemplo, no estado de São Paulo, que usa uma tensão de 110 volts. Aí teria que usar uma adaptação, um transformador para usar ela, que ficaria muito mais caro e não compensa. Mas então vamos aqui para a nossa rede de 220. A energia ela está aqui parada aqui no soquete ou ali na caixinha. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, temos que conhecer para ter cuidado. Se eu colocar a lâmpada aqui, você vai ver que tem energia. Aí você vai falar assim, ah, mas o professor colocou e não teve cuidado. Bom, eu tive cuidado sim. Primeiro, a bancada, a nossa mesa é plástica. Plástico é um ótimo isolante. Depois, o soquete, que está aqui numa base metálica. Mas a base do soquete em si, onde vai a fiação e a energia, ela é de cerâmica. A cerâmica, o plástico, a louça, o vidro são bons isolantes, assim como o couro, como a borracha. Olha, a luva de couro está aqui, depois a gente vai falar sobre ela. A gente vai falar sobre a segurança dos materiais, que geralmente a gente usa dentro de casa, como alicate, chave de fenda, tudo no seu tempo. Mas a gente vai falar também sobre a questão da extensão. Se eu tivesse que dar manutenção nesse soquete, ele estivesse no telhado, eu poderia chegar e pôr a mão aqui já direto, sem me preocupar em tomar choque? Nunca. Então, qual seria o procedimento normal? Aí eu vou lá no apagador e vou desligar a lâmpada. Tudo bem, você desliga a lâmpada. Mas será que interrompeu totalmente a corrente que vai lá para aquela lâmpada e para aquele soquete? Então, dentro das nossas casas, tem instrumentos que nós chamamos de disjuntores, dentro do quadro de distribuição. Qual é o procedimento padrão que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e desligar o disjuntor. A professora Eliane vai me acompanhar para eu mostrar para vocês que aqui tem um disjuntor. Quando eu preciso mexer aqui, eu sei que tem um disjuntor, eu vou lá e apago ele. Fica bem aqui. Esse é um quadro de distribuição desse pavilhão aqui da cozinha e aqui tem um punhado de disjuntores. Cada um deles tem uma função. Então, se eu quero desligar aquela energia lá, eu venho aqui e desligo todos eles
para eu ter certeza que eu interrompi o fornecimento lá, para interromper o risco de um acidente elétrico. Agora eu vou voltar lá para testar. A nossa lâmpada que estava acesa apagou. Se ela apagou, interrompeu o fornecimento de energia. Então agora eu posso já fazer manutenção no soquete? Não, eu ainda vou testar. Essa é uma chave de teste, tá? Ela tem uma haste metálica e tem uma superfície de isolamento para que eu possa fazer o teste, possa fazer manutenção sem tomar choque. Então agora eu vou testar se interromper o fornecimento de energia para que eu possa dar o início à manutenção. Olha, se tivesse corrente aqui, deveria acender uma lâmpadazinha de baixa amperagem que tem aqui. Então, eu interrompi completamente o fornecimento de energia. Agora, eu posso dar manutenção aqui. Agora, não existe mais risco. Então, a gente não pode correr riscos de levar um choque elétrico por preguiça de correr atrás de um disjuntor. E se eu desliguei todos os disjuntores e ainda houvesse corrente aqui, o que eu tenho que fazer? Eu sei que lá perto da secretaria tem um quadro maior de distribuição que leva energia para toda a escola. Eu tenho que ir lá e desligar o disjuntor. Posso mexer aqui agora? Novamente, eu venho aqui e testo. Ainda tem energia. O que eu tenho que fazer? Bom, o quadro de distribuição de energia que é muito antigo, ele tem mais de 30 anos, é possível ainda haver choque elétrico se eu colocar a mão de qualquer jeito. Então aí eu vou lá fora, no padrão, e desligo o disjuntor que tem lá no padrão. Então a gente nunca deve colocar a mão aqui no fio, no soquete ou na tomada sem desligar disjuntores. Muito bem, a gente usou alguns termos técnicos como disjuntor, isolante, amperagem, padrão. Nós vamos falar sobre um pouquinho deles agora. Voltando para a nossa lâmpada, para o nosso soquete e para a manutenção. Eu quero dar manutenção na lâmpada, tá? Aí eu vou desligar o disjuntor. O disjuntor é uma chave que liga e que desliga. Ele conecta e reconecta ou desconecta a corrente elétrica. Então, eu fiz uma mudança na nossa extensão aqui para permitir mostrar para vocês como é importante um disjuntor, como ele protege a gente. Desarmei o disjuntor. Agora eu vou abrir ele para vocês verem como ele é por dentro. Olha, tem um fio de entrada. Olha, esse fio está separado daquele montão ali. E tem um fio de saída. Como é que eu identifico a entrada e a saída do disjuntor? Com o teste. A nossa chave de teste isolada. Então nós estamos protegidos por causa do isolante. O isolante são elementos, materiais de baixa condutividade elétrica. Então, quando a gente está mexendo com ele, a gente está protegido. Do outro lado aqui, você vai perceber que acendeu o teste da lâmpada. Então, aqui está a corrente, está a tensão. Então, do outro lado, mais uma vez, olha só, a tensão está interrompida, porque o disjuntor está desligado. Vou ligar o disjuntor novamente para mostrar para vocês a importância dele. Se eu ligar o disjuntor, aí a lâmpada vai acender, porque eu reconectei a lâmpada à tensão de energia, tá? Como o nosso disjuntor está aberto e ele está isolado aqui por causa do plástico, vou mostrar para vocês como a coisa mudou. Quando eu reconecto ele, olha a nossa chave de teste acesa lá. Agora do outro lado, a tensão passou para o outro lado. Vou desligar ele. E a tensão foi interrompida e a lâmpada apagou. Então esse disjuntor aqui permite que eu possa dar manutenção de modo seguro na lâmpada, seja trocando a lâmpada ou seja substituindo o soquete com uma chave de fenda, desconectando e reconectando os fios aqui atrás. Agora, professor, explica para os alunos que eu também não entendi o que é um isolante. Tá.
que o termo isolante significa? O que é isolar? Isolar significa justamente proteger do risco de choque elétrico. Há mais ou menos 130 anos atrás, quando foi descoberta a energia elétrica, muitos inventores sabiam da existência da energia elétrica, sabiam do potencial de uso dela, tanto para melhorar a qualidade de vida das pessoas, como também para ganhar dinheiro com a venda da energia elétrica. Então eles começaram a fazer testes para descobrir materiais que tornassem seguro o uso da energia elétrica. Houve até mesmo uma disputa teórica entre dois grandes cientistas, que é o Thomas Alva Edison e o Nikola Tesla. Depois eu vou detalhar melhor para vocês sobre isso. Tem até um filme que eu vou indicar para vocês assistirem depois. E eles tiveram que fazer vários testes para tornar seguro o uso da energia elétrica, porque realmente a energia elétrica ela pode matar uma pessoa. Então eles usaram diversas formas de teste para testar a condutividade. Esse aparelho aqui não existia na época deles, mas ele é um multímetro. Nesse multímetro nós podemos testar a condutividade de certas superfícies. Então, essa superfície aqui, que é o plástico, ela não está conduzindo nada de energia elétrica. A minha mão, as minhas mãos, o meu corpo, conduz eletricidade. Por isso é que nós tomamos choque quando a gente enfia a mão na tomada, quando a gente molha a tomada. Por que que o meu corpo conduz energia elétrica? O meu corpo tem muito líquido, tem muita água, mas também tem partículas de ferro no sangue e tem sais minerais, tudo isso diluído no sangue. E tudo isso vai em todas as partes do meu corpo, inclusive nas células que estão no meu dedo. Aí, se eu fechar os meus dedinhos na corrente elétrica, eu sou um ótimo condutor, eu não sou um isolante. Então, o plástico é isolante, o couro é isolante, a madeira é isolante. Nós vamos mostrar como a madeira é isolante usando a mesa que tem aqui do nosso lado. O nosso relógio está aqui e nós vamos medir a condutividade da madeira, que é nenhuma. Toda madeira é zero de condutividade, ela é segura para usar como isolante? Não, se a madeira for uma madeira ainda verde, um galho de árvore que ainda está verde, que ainda tem umidade, ele vai transmitir sim para nós um choque elétrico. O cabelo nosso não é isolante, ele conduz eletricidade. Tá aqui, mostra aqui, professora, por favor. E eu vou fechando o meu cabelo para que os alunos percebam que lá ele vai conduzir um pouquinho, mas vai. Então o cabelo nosso também é complicadinho. Aí o pessoal fala muito assim, usa luva de couro, que é mais seguro para trabalhar. Realmente é muito mais seguro, diminui muito o risco. Mas se a luva estiver úmida, ela também vai conduzir em baixa quantia, mas ela vai conduzir eletricidade. Se nós estivéssemos trabalhando na baixa tensão, 220 volts, 500 volts, 1000 volts, isso aqui não é problema. Essa baixa condução dela aqui não vai dar choque em mim. Mas se eu for trabalhar com uma alta voltagem, acima de 5.000, 10.000 volts, eu vou levar choque. A mesma coisa é a ferramenta. Quando eu compro uma ferramenta para trabalhar, aí fala assim no cabo dela, tem um padrão de isolamento, uma certa quantia. Esse alicate, por exemplo, ele está mostrando aqui no cabo dele, que ele pode isolar até 1000 volts. Quer dizer que eu já posso manusear ele direto lá na tensão elétrica, sem desligar o disjuntor? Nunca. Porque quando fala 1000 volts, ele prevê que você vai usar o alicate com todo o equipamento de segurança. Qual é o equipamento? Uma luva para eu manusear o alicate. Então, se eu for usar com 1000 volts, eu preciso da luva, do cabo do alicate isolado para me proteger. Até 1000 volts, o cabo do alicate vai me proteger. A luva me dá uma segurança a mais. E se eu estiver aqui, ó, desprotegido o braço?
você vai perceber que o pessoal que vai dar assistência aí na sua casa, da Enel, eles usam uma roupa de manga comprida para não correr risco de levar choque. E aquela roupa deles também é testada a condutividade, tá? É testado o padrão de isolamento dela. Então, isolar é proteger da condução elétrica, é interromper a condução da eletricidade, ok? Que olha para mim, você não olha? Bom, amperagem, vamos falar sobre amperagem. Todo o equipamento elétrico, ele é projetado para um tipo de consumo, ele tem uma amperagem que ele vai trabalhar. Alguns têm 10 amperes, 5 amperes, 3 amperes, 20 amperes, e é importante conhecer sobre a amperagem para a gente saber como usar. Tá? E essa amperagem eu vou exemplificar para vocês aqui com a extensão que nós estávamos usando aqui para o nosso soquete. É uma extensão já usada, velhinha, que era da tia Valéria. A tia Valéria morre de medo de tomar choque, então ela falou, não quero mais essa extensão, ela está perigosa, eu vou te dar ela, você faz o que você quiser dela. Eu peguei e aproveitei ela aqui, reaproveitei, que é um dos temas da nossa letiva, para montar a nossa bancada de teste. A amperagem, a capacidade de condução ou de uso de energia elétrica de um equipamento. Vou falar a amperagem do fio. Esse fio da extensão, na extensão vem falando que ele pode trabalhar até 10 amperes. Sempre tem informação na tomada ou na fiação. Nesse caso aqui não ficou bem claro, porque não está muito nítido, já é uma extensão velha, uma tomadinha bem antiga, mas aqui está dizendo do lado de cá 10 amperes e do lado de cá 250 amperes. O problema da extensão é que ela é para uso breve, não é para uso contínuo, porque um fio para aguentar 10 amperes teria que ser um fio de 2,5 a 4 milímetros. O que é isso? A medida matemática do diâmetro do fio. Quanto maior o diâmetro do fio, maior a capacidade que ele tem de conduzir energia. Nesse caso aqui, dá para ver que a extensão da tia Valéria ela foi errada de maneira errada muitas vezes, ela foi usada de maneira errada e ela corre o risco muitas vezes de incendiar a casa dela e de tomar um choque. É Deus que cuida da pessoa. Por que isso? Eu posso falar isso? Bom, quando você compra a extensão, o cabo da extensão por dentro dele, por dentro do isolante, ele tem essa cor. Essa é a cor do cobre em uso normal. Quando ele escurece, como foi o caso desse da tia Valéria, quer dizer que ela usou de maneira errada. Por exemplo, a extensão que é de 10 amperes, até 10 amperes de uso, ela colocou num forninho ou no micro-ondas que vai gastar 15 amperes. Então isso vai fazer o fio superaquecer, porque está exigindo uma amperagem a mais do que ele suporta. Então você pode causar um incêndio na sua casa, pode tomar um choque elétrico e pode morrer eletrocutado. O certo então é conhecer o uso do material para depois usar. E por que nós usamos sem conhecer? Bom, porque nós acreditamos que está tudo bem. A extensão falava que eu posso usar 10 amperes, o meu secador é 10 amperes, então a tia Valéria falou assim, vou colocar aqui. Só que a extensão, lembrando, é para uso breve, não é para uso prolongado. Um secador que consome 10 amperes ligado 20 minutos na extensão, ele pode fazer a extensão aquecer demais e causar um incêndio. Na extensão, então, o secador ele pode usar no máximo, porque a fiação é muito fina, baixa amperagem, no máximo 10 minutos, interrompe o uso, depois volta a ligar novamente. Todo equipamento elétrico exige conhecimento de amperagem? Exige. E por que nós não sabemos? Bom, porque nós somos displicentes, descuidados, despreocupados e preguiçosos em aprender. Mas agora eu espero que com essa letiva a gente aprenda a usar melhor esses equipamentos dentro da nossa casa com mais segurança. Na próxima aula nós vamos falar mais ainda. Aí eu espero também que vocês possam, com o aprendizado, ensinar os pais e alertar sobre os riscos do uso incorreto da energia elétrica. Tá bom? Abraço para vocês. Depois eu vou deixar indicado o filme para você assistir na sua casa. Está disponível no YouTube. Até a próxima aula.